Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Aqui quem fala é o professor Iolan, professor de biologia aqui do Mentes Aprovadas, beleza? E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante aí que cai no Enem, que cai nas provas de vestibulares que vocês fazem, que é o tema aí de citologia, beleza? Eu ainda tô tentando me organizar, gente, porque quando você tá gravando é um pouco diferente, mas tipo assim, citologia tá aqui. Eu tenho aquele problema de direita e esquerda. Todo mundo tem, na realidade, né? Mas aqui, esse tema aí que nós vamos estudar. Citologia, beleza? Bom, vamos lá. Bom, aí você me pergunta, o que é citologia, Yolan? Primeiro de tudo, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Que eu tô sendo obrigado a estudar biologia, eu detesto biologia, e pelo amor de Deus, me ajuda. Citologia é o estudo da célula. Citologia é uma palavra, ok? Que significa o quê? Cito, se vai significar célula, cito vem do grego e significa célula. E logia, você bem sabe que significa aí estudo, beleza? Então, citologia é o estudo da célula, ok? Então tá aqui a nossa querida célula, bonitinha aí, tá vendo? Ó, a nossa célula é formada por três estruturas básicas que eu creio que você já deva saber, né? Quais são essas estruturas básicas aí da nossa querida e amada célula, que é o que nós chamamos de membrana plasmática, essa meiuca aí, entendeu? Que a gente chama de citoplasma e o núcleo, beleza? Que é essa estrutura aqui meio que comanda toda a célula, tá? Essas são as três principais estruturas que uma célula tem. Beleza? Só que antes da gente tentar entender o que é uma célula, a gente primeiro precisa entender o quê? Como que essa célula é formada, beleza? Então, como que essa célula é formada? Ela é formada a partir de biomoléculas, ok? Biomoléculas são moléculas que têm alguma função, algum papel biológico dentro da célula, ok? Então vamos lá, a primeira classe de biomoléculas que a gente vai estudar hoje são os carboidratos. Os carboidratos são as nossas principais moléculas relacionadas à fonte de energia. Então, quando a gente está comendo um pão, quando a gente está comendo uma pizza, quando a gente está comendo um arroz, uma batata, isso tudo tem carboidrato. E esse carboidrato é ele que vai nos dar energia. Ele que vai nos dar energia para, sei lá, jogar aquele fute maneiro. Ele que nos vai dar energia para, sei lá, estudar, que é o que você está fazendo aqui agora, né? Não? Estudando. Ele que vai dar energia para você treinar na academia, entendeu? Ficar monstrão. Isso tudo é os carboidratos que vão te dar energia para isso, beleza? Os carboidratos, eles são basicamente formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí eles possuem uma natureza hidrofílica. Aí você se pergunta, parou. Até aqui eu tava entendendo. Agora, bagulho de célula, entendeu? Que tem biomoléculas e vai fazer isso, vai fazer pipipopó, que tem a membrana plasmática. Aí falou do carboidrato. Show, eu conheço carboidrato, é o que eu como e tudo mais. Agora, hidrofílico, o que é isso? Então, normalmente eu falo para os meus alunos o quê? Que a gente não precisa saber tudo de biologia, mas a gente precisa saber o quê? Português. Através das análises etimológicas das palavras, aí tu fala assim, que isso? Ele é professor de biologia ou de português? Se decide, mano. Então, você vai entender na realidade que as matérias meio que se misturam, tá? Então, através da análise da origem da palavra, isso que significa etimologia, é a origem da palavra. Através da origem dessa palavra, a gente consegue entender mais ou menos o que ela funciona, tá? Na realidade, o significado dela, né? Ah, eu consigo saber todos os significados? Claro que não. Tem alguns conceitos ali que são um pouco turvos. Só pela origem da palavra não dá para saber o que eles significam. Mas aqui a gente consegue. Hidro significa o quê? Hidro tem a ver com água. Show? E fílica? Fílica significaria o quê? Fílica é um termo, é um radical que significa afinidade. Beleza? Então seriam moléculas que são afim da água. Elas querem um romance com a água. Claro que não. Moléculas hidrofílicas, também chamadas de moléculas polares, tá? São sinônimos. São moléculas que vão justamente interagir com a água. Então, carboidratos, eles interagem com a água, eles se misturam com a água, ok? Bom, eles também têm outros nomes. Os carboidratos também podem ser conhecidos como carbonos hidratados, show? É que eu vou apagar o negócio aqui. Carbonos hidratados, glicídios ou açúcar.
Sim, carboidrato também pode ser chamado de açúcar. E eu tenho uma avó que tem diabetes, que uma vez a gente foi comprar umas coisas pra ela comer, né? Que só tem que ser coisa de dieta, essa coisa toda. Aí ela pegou e falou assim: ah, tava tão afim de comer um pão de sal. Aí, gente, vó, você não pode comer pão de sal porque o pão tem açúcar, né? Carboidrato, vai mexer na sua glicemia. Aí ela parou assim e falou assim: não, eu não posso comer pão doce, mas pão de sal eu posso comer. Aí eu, isso aí, minha querida, come um negócio aí pra ver se você não vai morrer, tá, meu amorzão? Então, na realidade, não é assim. Não é porque o pão é de sal que não tem açúcar nele. Pelo contrário, tudo que tem carboidrato tem açúcar, porque é outro nome que ele tem. Os carboidratos também podem ser chamados de açúcares. Show? Bom, os carboidratos também podem ser divididos em monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. E utilizando de novo a etimologia da palavra, mono vem de um e sacarídeo significa açúcar. Show? Açúcar. Então seria um açúcar único? Na realidade é o açúcar mais simples, o açúcar que é formado só por 6 carbonos, tá? O disacarídeo seria o quê? Seriam 2 monossacarídeos juntos. E o polissacarídeo seriam vários monossacarídeos juntos. Também tem o tal do oligosacarídeo, que também tem vários monossacarídeos juntos, mas não tanto quanto os polissacarídeos. Beleza? Então vamos lá. Os principais polissacarídeos que a gente tem são a frutose, a galactose e a glicose, ok? Frutose, galactose e glicose são os principais monossacarídeos que existem. Então a combinação deles vão gerar os disacarídeos e eles combinando de novo vão gerar os oligosacarídeos que vão gerar os polissacarídeos. E aí falando de polissacarídeo, a gente tem aí uma questão bem interessante. Os polissacarídeos são macromoléculas que vão estar envolvidas em muitos processos biológicos. Por exemplo, o amido, que é formado por glicose, ele é a fonte de reserva de energia das plantas. Então, as plantas vão armazenar energia na forma de amido, ok? Mas essa mesma glicose, ela também vai fazer o quê? Ela também pode se organizar de outra forma, fazer um outro tipo de ligação entre si e gerar a tal da celulose, que é o polissacarídeo que vai estar presente nas paredes celulares aí das células vegetais, que a gente vai ver mais pra frente quando falar de célula. Show? Nós também temos o glicogênio, tá? O glicogênio, ele é a reserva energética, só que animal, ok? E aí, não é só os animais que têm glicogênio, não. Os fungos também têm glicogênio, tá? E nós temos a quitina, que é um polissacarídeo que está presente aonde? No exoesqueleto dos artrópodes. Beleza? Próxima classe de biomoléculas que nós temos, então, são as proteínas. E o que acontece? As proteínas, elas têm atividade biológica. Então, tudo que está acontecendo dentro da nossa célula, dentro do nosso corpo, ele acontece justamente através da atividade das proteínas. Beleza? Então, as proteínas, elas são essas moléculas super importantes aí para o bom funcionamento do nosso organismo. Show? Bom, essas proteínas, elas podem se organizar de forma diferenciada, tá? Na realidade, elas se organizam em fases. Eu tenho a primeira fase, que é chamada de estrutura primária, que é uma cadeia polipeptídica, beleza? Então, eu tenho vários aminoácidos, um do lado do outro, e a ordem desses aminoácidos é que vai dizer qual vai ser a função, a organização dessa proteína. Porque tem aminoácidos que são positivos, aminoácidos que são negativos, então como eles se organizam é que vai dizer justamente como é a forma daquela proteína. Logo em seguida nós temos uma estrutura secundária, como vocês podem ver aqui, ó, que eles vão se organizando e começam a alcançar uma estrutura tridimensional. Essa estrutura aqui nós chamamos de alfa-hélice. A proteína continua a se enovelar e gerar a estrutura terciária, e depois ela vai se enovelar ainda mais, gerando uma estrutura quaternária. Essa estrutura quaternária é a proteína funcional. Então, a forma da proteína é que vai dizer como que ela vai atuar. Entendeu? Então, a proteína só está ativa quando ela está na sua forma quaternária. Só que existem coisas que podem afetar o funcionamento dessa proteína, como, por exemplo, o pH, ele afeta a proteína, o funcionamento da proteína, e a temperatura também vai afetar o funcionamento dessa proteína. Beleza? E quando a proteína tem o seu funcionamento afetado, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um processo que nós chamamos de desnaturação. Desnaturação é um processo em que acontece a perda do papel biológico. As proteínas param de funcionar. Então, esse é um problema quando o indivíduo está com febre.
Quando ele tá com febre, a temperatura do corpo dele tá ficando muito elevada. O que pode acontecer? Desnaturação das proteínas. Show? Bom, eu vou ficar por aqui, beleza? A gente viu agora essas principais duas biomoléculas aí, que são as proteínas e os carboidratos. Show? Bom, eu fico aí com vocês. Sempre que vocês precisarem de ajuda, é só entrar em contato aí com a gente, que a gente vai tentar responder as dúvidas de vocês, tá? Por aqui pelo YouTube mesmo. Outra coisa importante é que vocês continuem estudando, tá, gente? A gente só consegue alcançar os nossos objetivos se a gente continuar estudando. Show? A gente ainda vai ter playlist falando de vários outros assuntos, a gente ainda vai continuar falando de histologia, das outras biomoléculas. Beleza? Então é isso. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau, gente.